Olá, meu nome é Daniela Reis. Eu vim aqui gravar para vocês, como prometido, o passo a passo dessa peça, que foi uma peça que eu postei no grupo Patchwork Passo a Passo do Facebook. Todas as meninas gostaram e pediram que eu fizesse o passo a passo e eu prometi fazer uma peça muito legal, que é de grande utilidade na hora de você trocar a fraldinha do bebê. Ele cabe bastante coisa além das fraldas dentro, cabe até uma roupinha para você trocar e vai o lenço umedecido aqui e facilita na hora da troca do seu bebê. É uma peça que é bastante vendável, então eu, como forma de agradecer todas as curtidas que foram dadas na minha foto, eu não estava esperando, foram mais de 1000 curtidas e vários comentários elogiando meu trabalho. Então, para agradecer o pedido de cada um de vocês, eu vou estar gravando passo a passo. Então, meninas, para começar, eu vou explicar um pouco dos moldes dessa nossa peça. Então, essa parte aqui é a parte da vista do zíper, que é essa parte aqui que vocês estão vendo, que vai segurar o zíper na lateral inteira do estojo. Então, essa parte a gente vai cortar uma vez no tecido principal, ou o tecido que você preferir. No caso aqui, o meu tecido principal é esse, mas eu quis dar um destaque à peça, então eu coloquei um tecido diferente. Uma vez o tecido de forro e uma vez na manta. Então, essa peça que eu vou fazer hoje vai ser uma peça rosa, então eu já cortei aqui uma vez no tecido, uma vez na manta. Eu já coloquei o tecido na manta e fiz uma costura em volta para fixar essa manta nesse tecido, e uma vez no forro. Eu vou explicar passo a passo para que as meninas entendam muito bem. Então, essa vista do zíper, ela tem 14 por 7. Então, é 14 de comprimento por 7 de largura, que vai ser essa altura aqui do estojo. Explicando que todos os moldes que eu estou passando as medidas já tem imagem de costura, então você tem que cortar de acordo com a medida que está escrita no molde. Então, essa é a vista do tecido do zíper, vocês marquem direitinho aí. O próximo molde é o molde da tampa traseira do estojo, dessa tampa que não tem recorte nenhum. Então, essas são as medidas: 26, corrigindo aqui que eu escrevi errado, é 26 por 18. 26 de comprimento por 18 de largura. Então, você vai cortar uma vez na manta, uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro, que foi o que eu fiz aqui. Tecido principal, tecido de forro, e a manta já está estruturando os dois tecidos e eu fiz a costura de segurança em volta para prender tudo. Certo? Então, esse mesmo molde vocês vão cortar 2 vezes no tecido de forro e uma vez que vai precisar de um viés de 3,5 por 28. Então, já tá aqui 2 vezes no tecido do forro, as mesmas medidas do molde. Você tá vendo que o molde tá aqui. É só um quadrado de 26 por 18 arredondado nas pontas. E você vai cortar 2 vezes nessa medida no tecido do forro. Para quê? Vou explicar. Para a gente fazer esse bolso aqui, onde vai ser colocado o lenço para ele aparecer aqui do outro lado. Então, ele precisa desse bolso. E aí, o viés que eu falei do tecido é esse que vai aqui. Vai segurar os dois tecidos. Você vai marcar a medida de 1,5 aqui em cima, 1,5 daqui da borda para dentro, que vai ser o lugar onde a gente vai colocar esse viés do tecido principal que eu fiz aqui. Então, seguindo passo a passo, eu vou explicar mais como é. Aqui eu estou explicando só para fazer o molde. A terceira parte do molde é essa parte principal, onde vai o lenço umedecido. Então, é a mesma medida daquela outra, só que tem o recorte da tampa do lenço. Daí você vai me dizer assim: ai, como é que eu vou fazer esse recorte? Então, se você não tiver a tampinha do próprio lenço que vem, que a gente recorta
e guarda para fazer essas peças, ó, serve de molde. Tô colocando aqui certinho, ó, encaixou na abertura que eu fiz. Se você não tiver, é só você marcar que daqui do centro para cá é 7 centímetros e daqui para cá é 11,5. Então, você pode seguir essa medida e fazer sua abertura do lenço. É muito fácil. Então, daqui para cá tem 7 centímetros, daqui para cá tem 7. Então, você vai centralizar bem no meio e vai fazer um risco em volta e vai cortar. Então, o molde vai ficar com esse vazado aqui que a gente vai usar para fazer essa parte superior onde vai o lenço. Seguindo, tem mais o molde, que é a faixa lateral, essa faixa que vai prender o zíper em todo o contorno do estojo. Então, ela é uma faixa de 70 centímetros. Aqui eu fiz no papel, mas em casa vocês não precisam desenhar no papel, é só riscar no tecido que vai dar certo. Então, é a faixa de 70 por 7, que é a lateral do zíper. Você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro. Eu vou explicar agora como foi que eu fiz essa parte. Então, meninas, eu peguei a faixa de 7 centímetros por 70 de comprimento, coloquei o tecido que eu escolhi usar na manta, coloquei ele na manta e fiz umas costuras em todo o tecido para dar mais estrutura. E daí cortei a faixa bem no meio, então ficou duas faixas de 70 por 3,5. Por que eu fiz de 7? Para facilitar na hora do manuseio, você não ficar quiltando uma pecinha tão estreita. Eu fiz ela inteira e depois cortei bem ao meio, então ficou duas faixas de 3,5 por 70. E aqui no meio a gente vai colocar o zíper. Então, já dei todos os moldes. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários do vídeo, podem me procurar lá no Facebook, que eu vou ter o maior prazer em explicar novamente. Vou procurar disponibilizar lá no grupo todos os moldes em foto para vocês gravarem direitinho as medidas. O zíper que a gente vai usar pode ser qualquer um. Eu estou usando aqui, inclusive, um zíper de jaqueta, daqueles que a gente coloca em jaqueta, porque tem uma extensão maior. Eu preciso de 70 centímetros de zíper. Pode ser aquele comprado só o zíper e você encaixa o cursor. Mas como eu não encontrei a cor que eu queria, então eu peguei esse zíper de jaqueta que também serve e faz a mesma função. É um zíper ótimo de trabalhar também. Vamos começar então nosso passo a passo. Então, nós vamos pegar uma das partes do tecido principal junto com a manta. Vamos pegar a parte do forro, colocar direito com direito e fazer no tecido, do lado do avesso, o desenho da abertura aqui no tecido que vai ser de forro. Prestem bem atenção. O tecido de baixo é o tecido principal, ó. Direito com direito. Aqui atrás eu vou fazer o desenho e vou fazer uma costura bem em cima da linha, em todo o contorno da abertura. Pronto, meninas, está costurado. Agora eu vou dar um pique bem no centro e vou cortar bem rente a costura que eu fiz pela parte de dentro. Então, ficou assim. Agora eu vou colocar esse tecido para dentro, passando pelo buraco aqui que foi feito, que ele vai vir aqui para trás, todinho ele. Vou passar no ferro e fazer uma costura em toda a volta. Então, meninas, eu já rebati a costura e fiz a costura em toda a volta da peça para segurar, fixar bem o forro no tecido principal. Agora a gente vai para a preparação do zíper.
Para colocação do zíper, a gente vai pegar uma das faixinhas de 3,5 por 70 que a gente já tinha preparado, colocar o direito do zíper, que é essa parte onde tem o cursor e os dentes aqui do zíper, com o direito do tecido, lembrando que aqui atrás tá só a manta, ó. Então a gente coloca em toda a extensão da faixa o zíper, direito com direito do tecido, e o forro a gente vai colocar o direito para baixo e vai ficar o avesso para cima. A gente tem que centralizar tudo isso aqui, ó. Vamos colocar uns alfinetes e já mostro para vocês. Eu já tô aqui na máquina, eu não quis trocar o pezinho do zíper, então continuou o pé de costura reta, o calcador de costura reta. Eu só direcionei a agulha para a esquerda e vou fazer a costura aqui bem para colocação do zíper, pegando toda essa parte aqui. Lembrando que os dentes do zíper estão aqui, você vai sentindo e vai passando a costura até chegar lá no final. Eu já mostro para vocês como vai ficar. É muito difícil costurar e gravar ao mesmo tempo, então eu vou pausar e já mostro para vocês. Então, meninas, já costurei e daí agora a gente vai virar esse tecido do forro pro lado de lá, vai passar ele para acertar bem direitinho. E eu acho que eu não falei, mas eu tô usando a manta R2, então ela facilita na hora de colar essa parte aqui pra gente rebater a costura aqui na beirada do zíper aqui, ó, a gente vai rebater uma costura e vai segurar também essas duas partes aqui, com outra costura de segurança aqui em volta. Agora eu já rebati a costura aqui na lateral do zíper e fiz uma costura de segurança para segurar a parte do forro nessa parte principal onde vai o zíper. Agora a gente vai pegar outra faixinha de 3,5 por 70 e vamos fazer a mesma coisa desse outro lado do zíper. Então a gente coloca direito do zíper com direito do tecido, acertando tudo, e venho com a outra parte do forro com o direito para baixo, ó. Vocês estão tendo um pouco de dificuldade para ver, que a imagem está um pouco ruim, porque tá de noite, então sem luz do dia é mais difícil a gente ter uma imagem mais nítida, mas tá dando de entender, então tá ótimo. Então eu venho com essa parte por cima do zíper, ó, com direito para baixo. Vou fazer a mesma coisa, a costura aqui em toda a lateral até chegar no final, rebater a costura igual eu fiz com a outra parte, e daí vai estar pronta a faixa na lateral do zíper. Então tá pronta a parte do zíper, tá tudo rebatido, todas as costuras, tá tudo seguro. Agora a gente vai trabalhar com aquela parte, aquele retângulo que é a vista que vai segurar esse zíper aqui, ó. Então, vamos fazer a vista do zíper, que é essa parte aqui, que vai segurar o zíper em toda a volta. Para fazer isso, a gente vai pegar o zíper que a gente acabou de preparar, pegar essa parte, vamos colocar direito com direito e o forro também com direito para baixo. Então, vamos formar um sanduíche e vamos passar uma costura bem aqui, só nessa parte. Olha, meninas, eu já costurei aqui, como eu havia explicado, e essa parte, quando ela virar para lá, ela vai servir de forro para essa vista. Aí a gente precisa prender tudo isso na outra parte do zíper. Então, como a gente vai fazer? A mesma coisa. Tô com um pouco de dificuldade porque filmar e manusear o tecido é bem difícil. Então, nós vamos pegar o direito, com o direito do zíper, centralizar.
Centralizei aqui o tecido no zíper, direito com direito. Vou virar para esse outro lado, vou enrolar essa parte aqui até chegar lá na ponta. Consequentemente, a outra parte do forro vai vir por cima, ó, direito para baixo, e vai ser unida em cima da mesma costura que a gente havia feito. Pezinho de máquina aqui até aqui. Centralize bem, ó, percebe que vai ficar um canudinho. Essa dica é uma dica muito boa para fazer fundo de malas, de bolsas, sem precisar fazer aquele acabamento do viés aqui no zíper. Então, é uma dica bem fácil. Vou fazer de novo. Depois de ter costurado, eu vou centralizar essa parte aqui em cima do zíper. Viro para a parte do zíper, enrolo o zíper até chegar aqui próximo e já tá vindo aqui o forro junto, ó. Percebam que ele vem, aí ele vai se encaixar certinho. E vamos fazer a costurinha aqui fechando. Olha, meninas, então ficou esse canudinho. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente desvirar essa parte. Ó, sai bem fácil, por ser uma parte grande. Vocês aí vão ter mais facilidade de desvirar do que eu, que tô desvirando com uma mão só. E tá aqui, ó, a argola que vai em toda a volta do estojo, já presa no zíper. E aqui vocês percebam que ficou o acabamento bom tanto desse lado quanto desse, ó. Não se vê as costuras. Então, para fazer bolsas, fundo de malas, bolsa para maternidade, é uma dica bem legal, tá? Não tem nenhuma costura dentro, tá tudo embutido aqui dentro, ó. Dentro do forro. Aí, o que a gente faz? Faz uma costurinha fechando aqui e aqui. E daí já tá pronta essa alça. Então, meninas, tá fechado aqui as duas laterais onde a gente já tinha costurado e ficou bem bacana, né? Bem acabado. Então, eu queria dizer para vocês que vocês notem que a medida que eu passei de 7 centímetros de largura dessa vista aqui, ficou a mesma medida da faixinha que eu tinha cortado, que ficou duas faixinhas de 3,5, que dá 7. Mesmo com zíper, aqui tem que ficar reto. Então, quando vocês fizerem de vocês se ficar sobrando pouco, vocês alinhem tudo para ficar com a mesma largura. Agora a gente vai pegar aqueles 2 tecidos de forro cortado do mesmo tamanho do molde. E eu falei para vocês que aqui deixe 1,5, faça uma marcação de 1,5 da borda para dentro. Nós vamos passar essa marcação, nós vamos fazer uma costura no viés, então direito com direito do tecido que vai ser feito o forro. Então, ó, coloque bem em cima da marcação de 1,5, tá certo, ó? E esse viezinho que eu cortei no tecido tem 3,5 pela largura do molde. Eu deixei um pouquinho a mais que depois a gente refila. Então, vamos fazer uma costurinha de pé de máquina bem aqui na marcação que foi feita. Então, meninas, para quem tem dúvida, pé de máquina é quando o tecido que a gente quer costurar fica rente com o calcador ou o pezinho da máquina, como a gente chama popularmente. Então, esse calcador aqui, ele tem que estar rente com o tecidinho que a gente vai costurar, que dá uma margem de mais ou menos 1 centímetro de costura. Então, do tecido para dentro onde você está costurando, dá 1 centímetro. Se a agulha estiver centralizada no meio, vai dessa medida. Se ela não tiver, daí você vai caminhar com a costura mais para dentro. E isso a gente não quer. Então, o pezinho de máquina com a agulha centralizada no meio vai dar 1 centímetro de costura aqui.
Fiz a costura, agora a gente vai cortar bem rente com esse tecidinho do viés que foi costurado. Vamos desprezar esse pedaço, a gente não vai precisar dele. Então, ficou bem reto, costura, a gente vai virar esse viés pro outro lado. Dar uma dobra de 1 centímetro, puxar para cá e rebater a costura, tanto em cima como embaixo. Então, vai ficar um viés de acabamento aqui. E daí o tecido que vai ser o bolso vai ficar, ó, direito para cá e direito para cá também. Então, é o avesso com avesso. Dos dois lados vai ficar direito. Vou fazer essa parte do viés e já mostro para vocês pronto. Tá pronto o viés, tá rebatido em cima e embaixo. E aqui atrás tá um acabamento bem bonito. Então, a gente vai pegar aquela parte que tem a abertura, ó, lembre-se, quando vocês forem fazer isso, se tiver estampa ou tecido, cuidado com a estampa para não ficar de cabeça para baixo. Então, a gente coloca essa parte que vai ser o bolso aqui em cima. Vou virar assim. Você vai centralizar bem aqui o fundo, ó, dos dois tecidos, o tecido que já tá com a manta. Vamos alfinetar aqui. Desculpe meu dedo passar na frente, mas é a dificuldade de gravar sozinha é imensa. Então, vou segurar aqui. Agora, eu vou fazer 2 preguinhas aqui, que é para dar volume, para entrar o lenço umedecido aqui e não ficar apertado. Então, a gente vai só dar uma leve pinçada aqui, ó. Uma aqui, uma aqui. Não tem muita medida não, é pouquinha coisa. Aqui, ó, vocês não podem entrar muito aqui, senão vai aparecer a abertura. Então, que chegue até a metade dessa distância aqui, ó, não tem problema. Então, vocês podem até colocar aqui na metade, ó, do espaço. E o que sobrar aqui, vocês dão uma leve preguinha aqui dos dois lados, tanto desse lado quanto desse outro. Então, meninas, já dei as preguinhas aqui, bem sutis, e já segurei esse bolso em toda a volta dessa parte aqui. Então, já tá preso, ó, já deu mais volume, né? Agora, a gente vai trabalhar com a união de tudo isso. Essa parte que é a parte de trás, ó, que é a parte que não tem abertura, a gente vai unir com a parte que vai a vista do zíper em toda a volta. Então, é simplesmente, vocês podem até escolher fazer o viés por fora ou por dentro, como eu fiz no outro modelo, ó. Esse aqui ficou o viés dentro, eu acho que dá uma estrutura bem bacana também, mas por fora também fica muito bonito. Então, é a escolha de vocês, não precisa necessariamente fazer de acordo com o que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Eu vou alfinetar tudo e já mostro para vocês pronto. Eu já dei uns piques centralizando a peça, tanto nas laterais da parte onde vai o lenço, quanto na argola que vai em volta. Então, a gente vai unir esses piques aqui e eu resolvi colocar o viés nesse modelo por fora. Então, vai ficar um modelo com viés por dentro e esse aqui eu vou fazer por fora, para ficar diferenciado. Já mostro para vocês. Então, gente, eu alfinetei toda a parte, tudo em volta, segurando a parte onde vai o lenço e a parte do zíper, já costurei em volta
E ficou assim, já deu o formato da peça. Vocês veem que é bastante espaçoso dentro. E a altura é uma altura muito boa. Eu escolhi essa altura porque, além de caber as fraldinhas, o lenço que vai aqui, ainda cabe uma roupinha do bebê, para quem quiser fazer para bebê. Essa é uma peça que ela tem várias utilidades para você que usa o lencinho que tem a mesma abertura de tirar a maquiagem, serve para você guardar esse lenço também, e aqui dentro guardar a maquiagem. Então, não é uma peça somente direcionada para os bebês. Você mudar a estampa, você fazer do seu jeitinho, vai ter várias utilidades. Então já está quase pronto. Eu vou colocar a parte do fundo e já mostro para vocês. Eu alfinetei centralizando bem todos os piques das duas partes. Agora eu vou fazer a costura em toda a volta. Tenham paciência porque vai ficar um pouquinho pesado, mas nada que a máquina de vocês não consiga fazer. Como costurar e filmar vai ser bem difícil, então eu vou fazer toda essa volta e já mostro. Então, gente, a nossa peça já está quase pronta. Vocês viram que eu fiz a colocação das duas partes, tanto a traseira como a parte da frente, onde vai o lenço. Já está tudo unido. Agora a única coisa que fica faltando é a gente fazer o viés em toda a volta. Lembrando que na outra peça eu fiz por dentro, mas é a mesma coisa. É só costurar direito com direito e depois você fazer o viés embutido por dentro. Eu vou cortar o viés e vou dar uma explicaçãozinha de como colocar para quem é iniciante e já volto. Eu já cortei o viés, a gente vai precisar de 2 pedaços do viés já pronto, do largo, de 83 centímetros para cada lado. Então, a gente vai usar uma parte de 83 centímetros em volta da parte de cima e depois outro pedaço de 83 centímetros na parte de baixo. Para colocar o viés, a gente abre uma das laterais dele aqui e a gente vai centralizar com a borda da peça, como eu alfinetei, e passar a costura reta em cima da dobra do viés já pronto. Vou passar essa primeira costura e já mostro para vocês. Então, já costurei o zíper, desculpe, o viés, bem na marca da dobrinha, em toda a volta. Agora eu vou virar ele para esse outro lado e fazer a costura de acabamento aqui rente. Para as meninas que têm dificuldade de fazer isso à máquina, porque é um pouquinho chato, vocês podem fazer pontos invisíveis em toda a volta aqui, segurando esse viés na peça. Então, vai fazer o mesmo efeito da máquina para quem tem mais dificuldade em fazer o acabamento na máquina. Eu prefiro fazer a máquina porque é mais rápido para quem faz peças em série. Eu trabalho bastante com muitas peças ao mesmo tempo, então isso me facilita trabalhar na máquina. Mas fica a dica, quem não tiver facilidade, é só você fazer os pontos invisíveis bem, pegando o viés e o tecido, que fica bom também. Eu vou fazer isso e já mostro pronto. Acabei de colocar o viés, ó, em toda a volta, tanto na frente como atrás, já tá com viés. Olha dentro como que ficou. E aqui é o bolsinho. Agora eu vou colocar o lenço aqui. Vou mostrar para vocês como que ficou. Então, meninas, está pronto o nosso estojo. É claro que ainda falta dar uma passada para desamassar, mas aqui vocês podem ver como que ficou o viés por fora. Achei também que ficou bem legal e diferente do primeiro que eu fiz, olha.
ficou. Então, ficou uma peça bem delicadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter compartilhado com vocês esse passo a passo. Agradeço a todas as meninas que curtiram, que me pediram os moldes. Eu vou deixar lá disponibilizado para todo mundo fazer. E muito obrigada e até a próxima.